Quem nunca, né, abrir um site no celular e pronto, começa a saga, dá zoom para ler, arrasta a tela para o lado, tenta clicar num link minúsculo e erra umas 5 vezes. É uma experiência péssima que quebra totalmente a navegação. Bom, essa era a realidade da web não faz muito tempo. Mas aí surgiu uma solução super elegante para resolver exatamente isso. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida para a gente entender a web moderna. E a resposta não é mágica, não. É uma abordagem de design e desenvolvimento muito, mas muito inteligente, que hoje é simplesmente o padrão da indústria. Ok, vamos entender isso. O nome dessa abordagem é Design Web Responsivo, ou a sigla em inglês RWD. A ideia central é genial na sua simplicidade. Em vez de construir um site para cada tipo de aparelho, a gente cria um único site inteligente que se adapta, se transforma para caber direitinho em qualquer tela. É a filosofia do um site para todos. Tá, mas como é que essa ideia passou de legal para absolutamente essencial? A resposta está no nosso bolso e no jeito como a gente acessa a internet hoje em dia. Os números não mentem. Mais de 60% de todo o tráfego na web hoje vem de dispositivos móveis. Ignorar isso é basicamente ignorar a maioria das pessoas. A experiência no celular deixou de ser um extra para se tornar o evento principal. Então, o ponto é que o RWD resolveu problemas gigantescos. Ele acabou com aquela prática antiga de ter dois sites separados, um para o computador e outro, o famoso M ponto para o celular, que era um pesadelo para manter. E o mais importante, o Google começou a dar prioridade para a versão móvel dos sites na hora de ranquear. Ou seja, sem um bom design responsivo, a visibilidade de um site simplesmente despenca. Para essa mágica toda de adaptação acontecer, o RDD se apoia em 3 conceitos técnicos que são a base de tudo. Vamos pensar neles como se fossem o DNA de um layout responsivo. A gente tem, primeiro, as grades fluidas, que cuidam da estrutura. Depois, as mídias flexíveis, para conteúdo visual. E, por fim, as Media Queries, que funcionam como o cérebro, orquestrando todas as mudanças. O primeiro pilar muda a regra do jogo. Ele abandona os pixels fixos. Em vez de dizer, essa coluna tem 300 pixels, uma grade fluida diz, essa coluna ocupa 30% do espaço que tiver. Isso já torna o layout flexível por natureza, porque ele estica e encolhe de forma proporcional, como se fosse líquido mesmo. Em seguida, vem as mídias. Com uma regra bem simples de CSS, como a gente vê aqui, dá para garantir que as imagens e os vídeos nunca vão estourar os limites do espaço deles. Eles simplesmente diminuem de tamanho de forma elegante, mantendo o design intacto em qualquer tela. E aqui está o cérebro de toda a operação. As Media Queries são basicamente instruções condicionais. Elas permitem que o CSS verifique o tamanho da tela e aplique regras de estilo específicas para cada situação. É por causa delas que um layout de 3 colunas no desktop se transforma, como mágica, numa única coluna no celular. Agora que a gente já conhece os pilares, vamos ver a estratégia mais moderna e recomendada para aplicar tudo isso. A abordagem Mobile First. Em vez de projetar para uma tela gigante e depois tentar espremer tudo numa telinha, a estratégia Mobile First inverte essa lógica. A gente começa pelo essencial, pela tela menor, e vai usando as Media Queries para adicionar mais coisas conforme o espaço aumenta. Isso força uma priorização do conteúdo e, de quebra, resulta num desempenho muito melhor nos celulares. E essa frase resume tudo perfeitamente. Mobile First não é só uma técnica, é uma filosofia de design. Ela leva a produtos mais limpos, focados e eficientes, porque nos obriga a perguntar o tempo todo o que é realmente importante para quem está usando isso. Os pilares que a gente viu são a base, mas a forma como construímos layouts hoje evoluiu demais. Vamos conhecer as 2 ferramentas que dominam o cenário moderno, Flexbox e CSS Grid. Olha, o mais interessante aqui é entender a diferença fundamental entre eles. Pensa assim, o Flexbox é mestre em uma dimensão, perfeito para alinhar itens numa fila, seja uma linha ou uma coluna. Já o CSS Grid trabalha em 2 dimensões, gerenciando linhas e colunas ao mesmo tempo. Ele foi feito para controlar a estrutura da página inteira. E isso aqui ilustra a diferença de forma brilhante. Na esquerda, o Flexbox está só organizando umas caixas dentro de um espaço. Ótimo para alinhar botões num menu. Na direita, o grid está definindo o esqueleto principal da página, dizendo onde cada grande bloco de conteúdo vai ficar. E a grande revelação é que eles não são concorrentes, são parceiros. O jeito moderno de desenvolver é usar o grid para o macro layout, o esqueleto da página, e o Flexbox para o micro layout,
ou seja, para organizar os detalhes dentro de cada seção. Um cuida da estrutura, o outro dos acabamentos. Bom, construir o layout é só uma parte da história. A fase final, e talvez a mais crítica, é ter certeza de que tudo funciona perfeitamente para todo mundo. Testar é essencial. E hoje em dia, ferramentas como as DevTools, que já vêm em qualquer navegador, permitem simular como o site se comporta numa variedade enorme de aparelhos, sem precisar ter todos eles na mão. É um passo que não dá para pular se a gente quiser encontrar e corrigir as falhas no layout. E ser de fato responsivo vai muito além de só fazer o layout se encaixar. Significa garantir que o texto seja fácil de ler, que os botões sejam grandes o suficiente para um dedo tocar e que a página carregue rápido, mesmo numa conexão 4G mais lenta. É pensar na experiência como um todo. O princípio do design responsivo é a adaptação. Ele resolveu o desafio da transição do desktop para o celular. Mas a tecnologia não para, né? Já temos telas dobráveis, relógios inteligentes, interfaces de realidade aumentada. O desafio continua. E essa filosofia de construir uma UEM fluida e adaptável é mais importante do que nunca. A pergunta que fica é: o que vem a seguir?